Boa noite, tudo bem? Como é que estão? Bom, após uma semana de descanso, né? Devido aos feriados, né? As emendas, as antecipações, estamos aqui mais uma vez para uma aula mega gostosa de história. Eu acredito que vocês observaram, eu falei um pouquinho em aula passada sobre a formação dos quilombos. E vocês já devem ter percebido que os quilombolas eram remanescentes de quilombos, ou seja, eles fugiam de suas fazendas, dos maus tratos, da vida cruel, da perseguição, do pelourinho, enfim. A gente já viu isso um pouquinho na aula passada. E começava uma vida nova, né? Começaram a se unir, primeiramente em vários lugares. Falei um pouquinho de Zumbi, falei da importância dele como líder, porque o líder é aquele que vai à frente, é aquele que toma a liderança, que decide, que procura ver o que é melhor, né? A nossa sociedade, ela é formada por várias pessoas assim. Uma nação precisa de o quê? De um presidente, né? Uma igreja precisa de um pastor, uma família precisa de um pai, de uma mãe, enfim. A liderança, ela é extremamente importante. Aí você vai dizer assim, ok, em que momento que nós vamos começar a ver isso? Em Palmares, quando você der continuidade, né, lá nas páginas conforme estão descritas, se eu não me engano, acho que é 108, 109, é só dando continuidade. Você vai ver que Palmares foi organizada sistematicamente, né? À medida que eles começaram a ser reconhecidos, a organização política, social, econômica, ela começou. Aí, por quê? Há necessidade de uma organização, porque nós temos, vocês já aprenderam isso comigo em vários momentos, a gente está 2 anos falando sobre a mesma coisa, nós temos que ter uma organização política. Quem é que decide? Se todo mundo fala, ninguém se entende. Então nós temos que ter um líder, temos que ter uma organização política, temos que ter uma organização religiosa, temos que ter uma organização social. Palmares foi construída em cima do que a história chama de égide. É como se fosse uma pirâmide em cima dessas, quando nós estudamos, inclusive, o período feudal, lembra o dia que eu montei? Reis, sacerdotes, nobres, nobreza, e lá embaixo, né, Palmares, ela foi montada. Então, ela tinha sua economia, tinha sociedade, tinha, enfim. Então, tem lá na página os quadradinhos, depois de vocês lerem, e ele faz 3 perguntinhas muito simples, ele pede para você completar, né, de acordo com o texto. Ele pede para que você complete o que ele está pedindo. Aí, dando continuidade, uma coisa não menos importante, e eu quero que você preste muita atenção aqui agora, porque eu vou dividir esse estudo, que a meu ver é mega importante, em 2 etapas. Então, essa primeira semana, vocês vão me entregar a etapa A, e na semana que vem a etapa B. Por isso que, por ser extenso e longo esse material de estudo, eu só vou postar essa aula. Vocês estão observando que eu sempre ponho um videozinho complementar e tudo mais, mas por quê? Porque dessa vez eu vou querer que você faça com muito mais rigor. A Confederação dos Tamoios, né? Ela tá lá, depois você procura no quaderno Trilhas, né? A Confederação dos Tamoios, ela durou exatamente 12 anos. Ela vai, se não me engano, de 1554... 1555, né? E ela vai ser uma espécie, como eu posso dizer assim, reunião das principais tribos que aqui haviam, tá? Dentro do território, porque você tem que ter em mente o seguinte, à medida que os europeus foram chegando para conquistar a famosa América, a América ela não era totalmente desocupada. Ela tinha seus habitantes, que eram os habitantes nativos, que eram os índios. Então, este processo de colonização, ele se deu de uma maneira diferente em cada um dos lugares. Por exemplo, se você chegar nos Estados Unidos, havia índios nos Estados Unidos? Sim, você vai ouvir falar dos Comanches, dos Sioux, né? À medida que você vai procurando outros lugares, professora, quando chegou na América, né, América Central, ela era, quando os europeus lá chegaram, os espanhóis, a América era colonizada? Perfeitamente. Lá haviam povos, né, no México, você tinha os astecas, os incas, os maias.
Por quê? Porque os indígenas sempre fizeram parte desses territórios. Então, quando você chega aqui no Brasil, você tem, no início da colonização, os Gês, os macro-Gês, os tupinambaras, os inhambiquaras, os tupiniquins. Vocês vão ver que a gama de povos indígenas ela é muito grande, né? Mas uma coisa me chamou a atenção nesse texto, né? Claro, galera, que como sempre, né, quando os europeus chegam, eles acabam no primeiro momento fazendo um contato amistoso, né, quando eles chegam aqui no Brasil por volta do descobrimento do Brasil, primeiramente em 1492 pela Espanha, depois em 1500 por Portugal, o primeiro contato é meio que amistoso, né, olha, eu quero saber quem são eles querem saber quem são nós e vamos que vamos. Aí você vai ter todo o processo do escambo, da troca de mercadorias, né, no litoral. Inclusive, eles chegam no litoral, eles fundam, o texto vai falar que eles fundam as capitanias hereditárias, só 2 prosperam. No Nordeste você vai ter Pernambuco e aqui embaixo você vai ter São Vicente, por razões diferentes. Mas eu quero te dar uma palhinha, que é uma coisa que me chamou muita atenção e eu quero que você fale sobre isso, né? Preste atenção, a aliança, por que a Confederação dos Tamoios, ela demora 12 anos? Porque essa aliança, essa pseudo-aliança, quando eu faço assim com a mãozinha, gente, é porque tem uma aspa, tá? Às vezes nem tudo que parece é. Ela acaba dando certo. Porque os povos que aqui já estavam eram povos guerreiros. Você tem que ver que o indígena já era guerreiro, guerreiro por natureza. Então, ele não guerreava somente, não passou a guerrear somente contra o europeu depois no segundo momento. Ele já guerreava entre ele, né? Entre eles, entre os vários povos que existiam aqui. E esse aspecto é muito importante no texto. Eu quero que isso fique muito claro. Eles brigavam pelo quê, professora? Pelas mais diversas razões. O domínio colonial era um deles. A questão, que é domínio colonial? A questão da terra. Então, se eu tenho a terra, eu tenho um espaço. Lembre-se que eu estou sempre falando que a questão da terra ela é primordial. O espaço, a minha identidade, quem sou eu, né? Então, no segundo momento, eles começam a perceber que eles tinham um inimigo comum. Quem é o inimigo comum? Eles começam a perceber, olha, o meu inimigo comum não é a tribo A, a tribo B ou a tribo C, porque são vários os nomes, né? Eu quero que fique claro para você que eles começam a perceber que o meu inimigo não é o que estava aqui dentro, mas o que veio lá de fora, né? No primeiro momento, a Companhia dos Jesuítas, ela fez isso muito bem. Eu vim aqui catequizar os índios. O que era catequizar? Olha, em nome de Deus, eu vou te trazer a mensagem do reino. Então, você vai ser um branco, você vai ser catequizado, você vai ser doutrinado, você vai aprender a ser civilizado. Abro aí um parágrafo bem grande, porque essa questão do ser civilizado é a parte B da minha aula na segunda-feira, que já está assim recheada de coisas legais. Então, essa questão do civilizado ela é muito importante. Então, depois ele traz, né, o texto ele é bem complexo, mas é fácil, muito gostoso de ler. Eu queria que você respondesse a questão, se eu não me engano, é 1, 2 e 3, ou A, B e C. Tá nessa ordem, né? Às vezes eu dou sempre uma lida, me intero, mas você vai dar continuidade lá, você vai ver que tá bom. Ó, fica uma dica, 7º ano. Percebo que às vezes vocês têm uma certa dificuldade de escrever naqueles espaços do trilha. Então, ó, fica uma dica minha, procura usar o trilha só para leitura, ok? Eu gosto que vocês escrevam no caderno. Por quê? Porque o caderno você tem espaço suficiente, você tem margem. Coloca para mim sempre o texto, né? A página em questão, aí a formação, tudo bem? E uma outra dica, eu tenho percebido que algumas coisas chegam assim bem borradas, então ó, fica uma dica. Quando você for, coloca o flash no seu celular, né, na câmera, dá uma mega de uma focalizada, verifica se o lugar tá claro, se você mandou, se a posição. Eu recebo muitas vezes coisas assim bem borrada mesmo, difícil de acessar. Não é incomum eu pedir a devolutiva para vocês, olha, tô mandando de volta porque eu não consegui ler, não consegui fazer aquela coisa toda, tá bom? Então, ó, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Vejam e revejam quantas vezes vocês quiserem, tá bem? Ó, como sempre, amo vocês, 7º ano. Tchau!